A mãe havia dito para ela não aparecer na sala. Não com essa palavra, com palavras mais gentis que chegavam no mesmo lugar. Você fica melhor ajudando a Benedita na cozinha. Com aquele vestido vai parecer que não nos preparamos. As meninas precisam de espaço para circular. As meninas eram Vitória e Fernanda. Mariana tinha 24 anos, era a do meio, e havia aprendido desde os 12 que havia duas categorias na casa dos Drummond. As que eram apresentadas e a que arrumava o que as apresentadas deixavam para trás. A festa era para o retorno do coronel Armando Luz à região. 50 anos, viúvo a 2, sem filho, com fazenda de 800 alqueires e nome que abria a porta em 3 estados. A cidade inteira sabia o que a festa era. A mãe das Drummond sabia melhor que todo mundo. Mariana estava na cozinha com o avental quando ouviu o coronel chegar. Ouviu a voz da mãe no tom específico de ocasião importante. Ouviu as risadas da Vitória, a mais velha, 26 anos, que havia treinado o riso por meses. Continuou arrumando a bandeja. Levou a bandeja para a sala, porque a Benedita havia torcido o tornozelo e não havia outra opção. Entrou com o avental ainda amarrado. A sala estava cheia. Famílias da região, as filhas de todos apresentadas com os vestidos de festa, e no centro, o coronel Armando Luz, que estava ouvindo a Vitória falar sobre não se lembrava mais o quê. Mariana foi de bandeja em bandeja sem olhar para ninguém. Foi na terceira rodada que sentiu os olhos. Virou. O coronel estava olhando para ela, não para a Vitória que estava ao lado dele. Para ela, com o avental, com a bandeja, com o cabelo que havia escapado do coque na correria da cozinha. Ela desviou. Continuou servindo. A mãe a interceptou no corredor com o tipo de sorriso que não chegava aos olhos. Tira o avental, ela disse em voz baixa, e vai para a cozinha pelo corredor dos fundos. A Benedita que sirva sentada. A Benedita torceu o tornozelo. Então você serve pela porta dos fundos. A mãe ajeitou o colar. Sem avental, sem aparecer na sala. Mariana ficou olhando para a mãe. O coronel estava me olhando, ela disse. Estava olhando a bandeja. A mãe virou para a sala. Vai, Mariana. O coronel encontrou a cozinha. Não por acidente. Casa grande de festa tem corredor que passa pela cozinha e homem que quer encontrar alguém encontra. Mariana estava com as costas para a porta quando ele apareceu na entrada. Posso entrar? Ele perguntou. Ela virou. Ele estava com o copo na mão e a expressão de homem que havia saído da sala de propósito. É a cozinha da minha mãe, ela disse. Não a minha. Então pergunto quando sua mãe aparecer. Ele entrou, ficou de pé perto da mesa. Armando Luz, eu sei quem o senhor é. E você é? Mariana Drummond. Ela voltou para a bandeja. A que serve? Aqui o coronel ficou olhando, ele disse sem cerimônia. Ela parou com as mãos na bandeja. Minha mãe tem 2 filhas que gostaria muito de apresentar ao senhor, ela disse. Vitória e Fernanda. As 2 estão na sala. Eu sei. Ele ficou olhando para ela. Vim falar com a terceira. A mãe apareceu na porta da cozinha 30 segundos depois. Viu o coronel, viu Mariana. O sorriso que apareceu foi o sorriso de mulher recalculando situação em tempo real. Coronel Luz, a voz doce. Mariana estava me ajudando com os preparativos, mas Vitória estava perguntando por você na sala. Ela tem uma coisa maravilhosa para lhe contar sobre a fazenda do pai dela. O coronel olhou para a mãe, olhou para Mariana. Com licença, dona Drummond. Ele pegou a bandeja das mãos de Mariana. Sua filha vai descansar um momento. A mãe ficou parada na porta, com o sorriso congelado. Na manhã seguinte, o coronel Armando Luz mandou flores para a casa dos Drummond, endereçadas a Mariana. A mãe recebeu o entregador, assinou e ficou com as flores na mão por um longo momento. Depois, chamou Mariana. Flores do coronel, ela disse,
com o tom cuidadoso de mulher que está prestes a reencaminhar situação. Mas você sabe que ele foi educado com todas na festa. Provavelmente mandou para a casa, não para você especificamente. Havia cartão. Para Mariana Drummond, que me recebeu na cozinha sem fingir que era outra coisa. A Ellie. A mãe leu o cartão. Dobrou. Vou responder agradecendo em nome da família, ela disse. O cartão é para mim, Mariana disse. Mariana. A voz havia mudado de doce para firme. O coronel é homem de posição. Precisa de mulher que saiba representar em sociedade, que saiba receber, que tenha sido preparada para esse papel. Ela colocou as flores na mesa. Vitória foi preparada. Você foi preparada para outra coisa. Mariana ficou olhando para a mãe. Para servir, ela disse. Para administrar. A mãe abriu as mãos. São funções diferentes, com resultados diferentes. Mariana. A senhora vai responder ao coronel dizendo o que exatamente? A mãe ficou em silêncio por um momento. Que Vitória gostaria de receber a visita dele. Mariana foi para o quarto, fechou a porta. Ficou olhando para o cartão que havia tirado da mão da mãe antes que ela dobrasse de vez. Que me recebeu na cozinha sem fingir que era outra coisa. Pensou nos 12 anos servindo festa de família enquanto as irmãs circulavam. Pensou na mãe que havia aprendido que ela era útil e havia parado de olhar para o que era além da utilidade. Pensou no coronel na cozinha com o copo na mão, perguntando se podia entrar. E tomou decisão que havia postergado por 12 anos. Ela foi à fazenda. Não mandou recado. Não pediu permissão. Pegou o cavalo da família às 6 da manhã, antes que a casa acordasse, e foi. O capataz a recebeu no portão, com a expressão de quem não estava esperando visita naquele horário. O coronel apareceu na varanda quando avisaram. Desceu. Vim antes que minha mãe respondesse suas flores, ela disse, parada na entrada. Ele ficou olhando para ela. Entra, ele disse. Sentaram na varanda com café. Ela contou sem rodeio. As flores, o cartão dobrado, a mãe que ia redirecionar para a Vitória. Contou com a precisão de mulher que havia decidido que a última coisa que ia fazer era fingir que a situação era diferente do que era. Ele ouviu sem interromper. Por que está me contando isso? Ele perguntou quando ela terminou. Porque o senhor foi à cozinha de propósito, ela disse. E merece saber o que vai encontrar se vier à casa dos Drummond. E você? Ele a olhou. O que você quer que eu saiba sobre você? Ela ficou em silêncio por um momento. Que não vim pedir nada, ela disse. Vim avisar. São coisas diferentes. Ele ficou olhando para ela com aquela atenção direta que ia fundo. Sua mãe vai saber que você veio aqui, ele disse. Já sei o que vai acontecer quando souber. Ela pousou o café. Valeu a vinda. Quando chegou em casa, a mãe estava na sala esperando. O capataz havia mandado recado. Cidade pequena. Você foi à fazenda dele, a voz fria. Fui, sem permissão, sem chapéu, de cavalo sozinha às 6 da manhã. A mãe se levantou. Você sabe o que a cidade vai dizer. A cidade já não diz nada sobre mim, Mariana respondeu, porque a cidade não me vê. Vai ver agora. A mãe foi direto. Até o coronel se decidir, e ele vai se decidir pela Vitória, porque Vitória foi preparada para esse papel. Você não sai desta casa sem minha companhia. Não recebe carta, não manda recado, não aparece onde ele estiver. Uma pausa. Entendeu? Mariana ficou em silêncio. Entendi, ela disse. Foi para o quarto. Fez a mala pequena. Ficou sentada na cama com a mala ao lado, olhando para a janela. Pensou em ir para a casa da tia em Sobral, a única parente que havia olhado para ela quando criança, com o olhar de quem estava vendo pessoa, não função. Ficou olhando para a mala por um longo tempo. Não foi a lugar nenhum, porque ir embora era deixar a mãe ganhar por abandono, e ela havia decidido que não ia mais deixar nada ser tirado por abandono. O coronel apareceu na casa dos Drummond na quinta-feira.
A mãe o recebeu com Vitória no melhor vestido na sala da frente. Mariana estava na cozinha. Ficou na cozinha. 20 minutos depois, ouviu os passos no corredor. Com licença. A voz dele na porta da cozinha. Ela virou. Ele estava de pé na entrada com o chapéu na mão. Sua mãe me mostrou o jardim, ele disse. Depois o piano. Depois os bordados da Vitória. O canto da boca. Depois perguntei se podia ver a cozinha. Mariana ficou olhando para ele. E ela deixou? Disse que estava reformando. Ele entrou. Não parece reforma. Não está em reforma. Eu sei. Ficaram em silêncio por um momento. Você ficou, ele disse. Fiquei. Por quê? Ela pousou o pano de prato. Porque ir embora era mais fácil. Ela o olhou. E eu já fiz o que era mais fácil por tempo suficiente. Ele ficou olhando para ela com aquela atenção que havia começado na festa com a bandeja e que não havia diminuído. Tem uma festa na fazenda do Aristides no sábado, ele disse. Quero que você venha. Não sua mãe, não sua irmã. Ele a olhou direto. Você. Minha mãe não vai deixar. Eu vou buscar. Simples, sem negociação. Ela ficou olhando para ele. O senhor sabe o que isso vai causar nessa casa. Sei. Ele não desviou. Valeu a vinda na quinta-feira passada. Você foi avisar. Agora sou eu que aviso. Uma pausa. Sábado, às 4. A mãe tentou primeiro com argumento. Mariana não tinha vestido adequado. Não havia sido convidada formalmente. A Vitória ficaria constrangida. Depois, com apelo, anos de dedicação à família, tudo que havia sacrificado para criar 3 filhas, que tipo de filha pagava isso indo embora com um homem na frente da irmã? Depois, com ameaça, se Mariana saísse com o coronel naquele sábado, não voltava para a casa dos Drummond. Mariana ouviu as 3 versões. Estava no vestido azul da tia que havia ficado no baú. O único vestido que era dela, não sobra de Vitória ou Fernanda. Já ouvi, ela disse quando a mãe terminou. E vou. A festa do Aristides era a maior do ano. Fazendeiros, famílias, a região inteira. Armando chegou com Mariana às 4h30. A entrada deles juntos parou 2 conversas e começou 10 outras. A Vitória estava do outro lado da festa, com a expressão de quem havia ensaiado dignidade. Mas não havia previsto que ia precisar usá-la naquele sábado. A mãe das Drummond não estava. Não havia sido convidada. O Aristides e ela tinham desavença antiga de limite de terra, mas tinha olhos na festa. Sempre tinha. Foi a dona Eulália quem fez o trabalho sujo. Mulher de 60 anos, amiga da mãe, que apareceu ao lado de Mariana quando o coronel foi cumprimentar o anfitrião. Mariana! O tom de quem está preocupada. Você sabe que sua mãe está arrasada. Ela olhou para o vestido azul. E que a cidade toda está vendo que você veio no vestido da tia Glória, enquanto sua irmã está ali com seda importada. Uma pausa calculada. Homem de posição nota essas coisas, minha filha. Mariana ficou com o copo na mão. Olhou para o vestido azul. Olhou para a dona Eulália. A tia Glória usou esse vestido no casamento dela, ela disse. Durou 40 anos com o mesmo homem. Ela tomou o copo. Acho que o tecido aguenta. A dona Eulália ficou sem resposta. Armando havia ouvido do outro lado. Voltou ao lado dela. Ficou em silêncio por um momento. Vestido da tia? Ele perguntou em voz baixa. O único que é meu, ela disse. Os outros são sobra das irmãs. Ele ficou olhando para ela. Depois ofereceu o braço. Vamos dançar, ele disse, e deixa a dona Eulália calcular o valor do tecido. Na saída da festa, ele parou a charrete perto do rio. O mesmo rio que passava nos fundos da fazenda Drummond, onde Mariana havia lavado roupa de festa das irmãs desde os 12 anos. Ela reconheceu o trecho. Você sabe onde estamos? Ele disse. Não era pergunta. Sei. Ficaram em silêncio por um momento, com o barulho da água e os grilos e o céu de março cheio de estrelas. Sua mãe disse uma coisa quando fui à casa, ele disse.
que você havia sido preparada para administrar, não para representar. Ele ficou olhando para a água. Que Vitória foi preparada para o papel que homem de posição precisa. Mariana ficou em silêncio. O que o senhor respondeu? Ela perguntou. Que fui à cozinha porque queria saber quem administrava a casa. Ele virou. A olhou com aquela atenção que havia começado na festa com a bandeja. Qualquer um pode aprender a representar. Ninguém ensina a ser o que você é. Ela ficou olhando para ele. O que eu sou? Ela perguntou, não com vaidade, com a curiosidade genuína de mulher que havia passado a vida sendo definida pelo que fazia, não pelo que era. Mulher que foi à minha fazenda às 6 da manhã para me avisar em vez de esperar ver o que acontecia. A voz desceu. Que ficou quando a mãe ameaçou, que respondeu a Dona Eulália com história de casamento de 40 anos. Uma pausa. Que está nesse vestido azul, sem pedir desculpa por ele. Mariana ficou em silêncio, olhou para o rio, pensou nos 12 anos na cozinha enquanto as irmãs circulavam, na mãe que havia aprendido que ela era útil e havia parado de ver além disso, no cartão dobrado, que me recebeu na cozinha sem fingir que era outra coisa. Minha mãe não vai mudar, ela disse. Não precisa mudar. Ele a olhou. Você não mora na decisão da sua mãe. Se eu sair dessa casa vai ser escândalo. Vai. Ele não desviou. E vai durar 3 meses. Depois vai ser a história de Mariana Drummond, que saiu de avental e voltou de vestido azul. O canto da boca. Cidades pequenas têm memória curta para escândalo e longa para história boa. Ela ficou olhando para aquele homem na charrete parada perto do rio que havia ouvido a história do vestido da tia Glória do outro lado da festa e havia oferecido o braço em vez de conselho. Que havia ido à cozinha 2 vezes, que havia buscado às 4 de sábado, como havia dito, que havia perguntado o que ela queria antes de dizer o que queria. O senhor está me pedindo em casamento, ela disse. Não era pergunta. Estou pedindo que considere. Ele a olhou. Com tempo, sem pressa, com resposta sua, não da sua mãe, não da cidade. Mariana ficou em silêncio por um longo momento. O rio. O vestido azul da tia Glória, que havia durado 40 anos. O nome que havia sido dito na cozinha com o copo na mão, como se fosse o único nome na sala. Não preciso de tempo, ela disse. Ele ficou em silêncio. Tenho 24 anos e passei 12 na cozinha calculando o que queria e adiando, porque achei que não era minha vez. Ela o olhou. É minha vez. Armando ficou olhando para ela por um momento. Depois pegou a mão dela. Não para beijar, para segurar, com o tipo de firmeza de homem que não vai largar. E a charrete ficou parada perto do rio por mais um tempo que nenhum dos dois contou. A mãe das Drummond não compareceu ao casamento. A Vitória foi, porque a tia Glória, que havia vindo de Sobral especialmente, havia sentado ao lado dela e dito que presenciar escolha corajosa é privilégio, não derrota. A Vitória ficou e chorou, mas não de tristeza. Na Fazenda Luz, o quarto que havia ficado fechado por 2 anos foi aberto na semana antes do casamento. Armando perguntou o que Mariana queria mudar. Ela pediu janela maior na cozinha. Ele perguntou por quê. Porque cozinha com luz boa não é punição, ela disse. É onde a casa começa.